Cara, E essa por isso, pergunta, por né? isso que é tão importante, por isso que é tão importante também, no nosso caso, o Times Brasil CNBC, estar no YouTube. E tá em todo Porque lugar. é claro, é claro. É onde você tem na mão. É isso, eu quero ver Tô na fila, agora. É que tô eu numa não sou fila. maluca da televisão, eu assisto a reprise do meu jornal na TV, né? Mas eu poderia assistir também no YouTube na hora que eu quisesse. É. E tem o lance também do tempo da pessoa. Desde que não mudou nada. As pessoas têm 24 horas ainda. Então a competição hoje pelo tempo das Parece que a gente tem pessoas. 12. Sim. É, mas a competição hoje é absurda. Absurda. Vocês não competiam antes com videogame, com celular, Não, com tudo. não. A pessoa chegava em casa, automaticamente ligava a televisão e ficava assistindo. Tanto que hoje em dia, até completando algo que o Fábio já trouxe aqui, é muito mais importante a gente olhar os números como um todo, É. em qualquer, Não do ao você, vivo, é. a gente, não só a TV por assinatura, não só, é Verdade. tudo, é views, é número de views, é número de indivíduos únicos que estão ali assistindo, independentemente de por onde ele esteja assistindo, de qual Verdade. plataforma. E digital também, que o digital é importantíssimo. A gente tem um digital muito forte no Times Brasil. Eu queria falar isso também, se tem esse preconceito da Globo, eu sei que tinha algumas restrições dos jornalistas principalmente, mas de todos os artistas, todos contratados, dessa atuação nas redes sociais. Ó, não fala de política, não entra em polêmica, não opina. Como que é hoje em dia isso e o lance de as pessoas que têm umas redes sociais, elas têm mais facilidade de conseguir ascender na carreira hoje, que eu acredito que sim. Como que tá esses dois lados? Para TVs grandes e para onde vocês estão agora, né? Na minha opinião, quem não tá em rede social não existe. Hoje em dia, né? Não existe. Não tem como. Não tem como. Não Não tem existe. não tem uma presença. Nunca pediram pra gente, isso eu posso falar por você também, que eu tenho certeza, postar alguma coisa ou não postar alguma coisa, mas eu tenho certeza que eu e o Fábio somos pessoas muito equilibradas e que sabemos o que a gente não limite, vai né? postar. É lógico. Claro. É lógico, existe um equilíbrio ali. Mas nunca eu posto as entrevistas que eu faço porque eu Mas quero, não tinha uma porque eu regra gosto, na Globo? porque... Na Globo, Bio- como jornalista, não podia postar o restaurante que você tava. Sério? É. Nem isso. Tô aqui em tal restaurante. Não, nada. Roupa, comprar essa Não, roupa. não, de jeito nenhum. Nenhuma marca. Acho- Nada você que acha- tivesse, vocês acham nada que até tivesse hoje é assim? marca. Lá? A gente tem certeza. É mesmo? Se você tá Não, no para local... jornalismo, né? Para jornalismo, não, para É. jornalismo, para jornalismo. E nem esporte agora, esporte também deixou de ser já tem alguns anos. Para Ficou mais jornalista. flexível. É. Não, se você tá num restaurante, você não pode marcar que você tá no restaurante X. Você marca o bairro, marca a cidade, mas não pode marcar o local, né? E é isso, não pode aparecer marca, não pode fazer nenhum tipo de publi, né? Seja assumida, seja sutil, né? Não pode. Isso E de regras fato. são regras. E O que é combinado não sai caro, na minha opinião, Mas né? vocês podem fazer publi nas redes sociais? Podemos. Diz hoje? Hoje. Até por ser um canal de negócios, né, ele tem um olhar diferente. Ele entende que tudo isso é natural, né, que nós, como profissionais de comunicação, podemos fazer muitas outras coisas. Claro, como a Cris falou, a gente tem noção dos limites, temos né? bom senso. A gente não vai fazer nada que crie um conflito de interesse, por exemplo. Teve né? o caso do Bocardi agora, que todo mundo falou, né? Que teve algum conflito de interesse, teve algum problema dele e ele foi mandado embora, ou teve algum acerto lá, né? A gente sabe o que saiu nos sites aí também, né? Não tem nada ainda. Anos e meio, Não tem nada ideia, ainda né? confirmado. Né? Mas assim, Mas parecia que algum envolvimento com política, né? De você não poder ter alguma empresa que trate ou que cuide de assuntos. Relação com política, por exemplo, eu, assim como a Cris, eu faço treinamentos, né? Media trainings, treinamentos em comunicação, faço trabalhos para empresas. Tudo bem, mas assim, existem os limites também. Então, eu não faço para partidos políticos, eu não faço para órgãos do governo, eu não faço para empresas que têm contratos com o governo, porque não porque o canal me pediu, mas eu entendo que é um limite de bom senso, é um limite ético, profissional, que poderia criar algum conflito de interesse em algum momento, eu prefiro não fazer. Né? Então é uma iniciativa minha, faço para outras empresas, faço para terceiro setor, né? Sem problema algum. Mas eu evito cruzar certas linhas que para mim existem, que para mim são limites que estão definidos ali. Então, assim, a gente tem essa liberdade de fazer. Então, por exemplo, a Cris continua com os trabalhos dela, corporativos, mesmo sendo apresentador do canal. Eu, da mesma forma, continuo com o meu podcast. Consegui um patrocínio para o meu podcast. E tudo bem, né? Isso é naturalizado dentro de um canal que trata de negócios, né? E temos uma liberdade absoluta ali dentro também. Em momento algum
alguém já pediu para mim, por exemplo, para falar isso ou deixar de falar Nunca. aquilo de um Nunca. lado ou de outro, isso eu queria sobre A saber. ou B. Nunca. Jamais. Nunca. E no passado? Não pode falar isso. Não fale mal desse candidato. Não precisa citar nomes, mas não podemos bater tanto aqui no governo ou bater tanto nesse partido. Tem esse tipo de coisa? Sem dizer nomes? Não é tão claro assim quanto você É uma tá coisa colocando. meio... Gente, vamos maneirar, pegar leve. É mais assim? Existem alguns limites que a gente É. percebe. É isso. É Mas- mais mas- uma percepção mais- do que ordem, né? Ah, você sente um clima que, putz, não dá pra ir mais do que aqui, é isso. E mais relacionado à política, eu imagino, né? Que é o assunto mais sensível. Sim, Sem Sim. dúvida. sim. E um cuidado um cuidado, às vezes, mais extremado em tratar de alguns assuntos, Por exemplo, pandemia. entrar em certas searas. Por exemplo, pandemia, eu imagino que houve toda uma discussão em como tratar isso e que foi mudando no decorrer que as notícias, sim, não sim, é? Sim. Começa como uma coisa, depois a gente vê que é outra, depois aqui vai pra. Como que Mas eu tenho muito orgulho do trabalho que a gente fez É. durante É a isso que eu ia pandemia. falar, eu Mas acho que- muito é, orgulho. A gente eu salvou também. muitas vocês vidas. estavam Sim. março pra de mim era- 2020, vocês Isso. estavam aqui mesmo? Sim. E como que foi? Chegaram a trabalhar de casa, foram trabalhar? Como que foi esse processo? Eu apresentava jornal, então não tem trabalhar de casa. Não tinha como. Não tinha como. E a pandemia Exame começou. toda hora, a pandemia, teste toda hora. O lockdown começou no dia do meu aniversário, dia 16 de março. Sério, e aí? Sério. Ele anunciou, né, aqui em São Paulo, o Dória anunciou no dia 13 de março, que teoricamente ia começar no dia 18, mas as Sei. pessoas já não saíram mais de casa, né? Foi no pós-carnaval, né? Tinha acontecido o carnaval um pouco depois. Você... Isso, foi eu, logo depois. No meu caso, eu trabalhei em dobro nos primeiros 6 meses, porque eu fazia não só o meu jornal na Globo News, como o Tramontina, que apresentava o SP2. Ele foi afastado, porque ele tinha mais de 60, então eu apresentava o meu e o SP2 Nossa. em seguida. Esquema, máscara, teste pra caramba. No começo ninguém usava máscara. Sério? Mas ninguém em lugar nenhum. Porque não tinha Você não essa lembra? Não era recomendação. Não lembro. recomendação. Não era não era recomendação e muito recomendação. pelo contrário, deixa para o hospital. Isso. Ah, é? Era o isso, oposto. Aí, mas isso acho que todas as emissoras fizeram isso. Contrataram de verdade algum infectologista que se entenda do negócio para ir acompanhando passo a passo o que a gente tem que fazer. Então, aí botou máscara, aí começou a botar aquelas divisórias Sim. de vidro entre o plástico, entre as pessoas, para ter o mínimo de contato possível. Você não entrava na emissora se você não tivesse com máscara. No meu caso, que eu apresentava, entrava no camarim limita o número de pessoas. Também metade da equipe fica em casa uma Você pegou semana, Covid outra no metade. começo? Não peguei no começo, peguei em 2021, Ah, tá. em setembro de 21. Pô, você passou todo esse tempo trabalhando e não pegou. Nada. Mas eu era a louca. Chegava coisa em casa. Não, sim, eu moro em casa, tirava a roupa inteira na garagem. Tá brincando? Juro. Tipo- Passava tudo, chegava em casa, spray, deixava o que podia deixar 10 dias lá, uma semana no canto, ficava 10 dias, uma semana no canto, eu era a louca. Sei. Eu moro em prédio e eu tirava a roupa no hall do elevador. Cara, não, mas Porque era pessoal, isso, era é isso, que era um passou um pânico de tempo, levar a pra gente dentro parece de que vai casa. esquecendo, mas foi um terror, né? Ninguém sabia e gente morrendo, meu Deus. Foi. Eu também, eu tive, durante a pandemia toda, acho que 2 ou 3 semanas de home office em momentos separados, mas o restante todo do trabalho Indo pro presencial. Eu era repórter, né? Então eu ia pra tá. rua. Pior ainda. Ia pra rua, mas na verdade isso também mudou, foi uma mudança que a pandemia trouxe e ela foi incorporada de se fazer muitas entrevistas por chamada de vídeo, né? Ah, Então, na verdade, em muitos dias eu fazia a reportagem sem sair da emissora. Entrevistava 2 ou 3 pessoas por chamada de vídeo e resolvia a reportagem Gravava ali dentro ali mesmo, Gravava né? ali dentro mesmo, E quando saía também a preocupação, porque daí você está dentro do carro de reportagem, né, com o motorista, com o cinegrafista, num ambiente pequeno, fechado, e aí 2 máscaras, abrir os vidros todos para evitar uma shield, infecção. faz tudo, né? Exatamente. E na redação também, as baias todas, assim, com aquelas placas de acrílico transparente colocadas. A gente Acrílico, eu queria lembrar. espirrava álcool em tudo, no teclado do computador, no mouse, no apoio de braço da cadeira, né? Tudo melado. Era uma loucura, assim, o tempo todo. Os maquiadores com máscara e face shield também. Máscara e face shield. Exatamente. E para ele até dava dó, né? Porque fica meio nublado. Mas ainda bem que era a gente que me maquia de olho Darth fechado, Vader, né? Parecia o Darth Vader. Não, aquilo ali foi bem pesado. E eu tinha acabado de me separar. É? Tava sozinha Já em casa. tava morando sozinha? Tava.
Putz, mais essa. Mas eu fiquei 10 Tinha anos. animais em casa? Fiquei 10 anos casada. Fiquei 10 anos casada. Fiquei 3 anos separada e voltei com o meu ex-marido. Depois da pandemia. Por que foi a Depois pandemia? da pandemia. E eu tinha 2 cachorras em casa, só que os meus vizinhos resolveram dizer que elas, quando eu não estava, e eu realmente ficava o dia inteiro fora, que elas ficavam chorando, ficavam assim, uma notificação extrajudicial, Nossa. que eu tinha que resolver aquilo e tal, e todo mundo em casa e eu fora de casa. É. Porque eu ficava mais tempo ainda fora de casa. Aí o Fernando acabou levando as cachorras, então eu ficava sozinha. Nossa, que época Fui pra ficar guerreira. sozinho. É. Total. E parece que tá voltando aí, né? Tô vendo as notícias Não, aí. pelo amor de Deus. Estamos com medo. É. Pessoas que vêm aqui têm me assustado aí. É. Sobre 25, 26 aí, de uma chance grande de uma nova pandemia aí. Existe a chance, a gente sabe, de ter outra pandemia a qualquer momento. É que teve essa notícia específica que os cientistas chineses teriam achado um outro vírus com uma super potência para ser uma outra pandemia. Mas quando diz pessoas, o quê? Médicos falam isso, Médicos, especialistas. exatamente. Infectologistas, médicos e o pessoal da religião, que aí já tá tratando como a gente tá nos últimos tempos, né? Guerras, o que tá acontecendo em Israel, saindo muita série, a gente tá falando antes de começar aqui o programa, muita série, muito filme falando sobre grandes eventos que estão para acontecer. Esse Dia Zero que saiu na Netflix aí é isso, é uma pane geral. Acabei de assistir outro que agora também acontece um evento, é o Paradise, né? Os caras constroem uma mega cidade só pros caras de grana e autoridades debaixo de uma montanha, porque tem um vulcão na Antártida que levanta a onda de 100 metros e cobre a cidade costeira. Então, assim, muito rico fazendo bunker. Aí você fala, cara, os caras estão sabendo de alguma coisa aí que a gente não sabe. E tinha o cometa aí que agora baixou a possibilidade. Você acredita nisso tudo? Mas você viu do cometa? Eu gosto de ouvir. Pero que los hay. Mas o cometa agora, né, tava para 3%, baixou para 0, alguma coisa dele se chocar com a gente em 2030. Então,